o que realmente aconteceu com Furiosa, uma saga Mad Max. O filme estreou quinta-feira aqui no Brasil, quinta-feira passada, e eu acho que a gente tem muita coisa pra falar sobre esse filme. Eu quero falar sobre o George Miller, eu quero falar como o George Miller é genial, como cabe tudo aquilo na cabeça de uma pessoa, como que ele conseguiu construir uma saga, uma franquia tão grandiosa e tão genial também. Eu também quero falar um pouco de outras franquias, outras sagas que a gente tem no mundo do cinema, muito pela notícia do novo filme do Senhor dos Anéis, que vai sair nos próximos anos, e falando tudo neste vídeo. What was that? That is the darkest of angels. Falar sobre Furiosa tá sendo muito difícil, acho que pra todo mundo que eu vi review, pra todo mundo que eu tô acompanhando reviews e críticas e pessoas que falam sobre Furiosa, todas elas têm uma dificuldade muito grande de não comparar com Mad Max, A Estrada da Fúria. Muito porque a experiência de assistir um filme do George Miller, um filme da saga Mad Max, sempre vai nos remeter à Estrada da Fúria, e também porque os créditos não ajudam muito, né? Isso não é spoiler, mas dentro dos créditos tem cenas de Estrada da Fúria que fazem a gente remeter no mesmo momento, mas um grande ponto que a gente tem que ressaltar e que todo mundo tem que entender é que Furiosa é muito diferente de Mad Max, A Estrada da Fúria. E também com isso fica sendo um filme extremamente diferente dos outros Mad Max, principalmente do Mad Max 2. Furiosa é um clássico filme de gênero, é um filme de ação, é um filme de gênero de ação, mas também é um filme sobre a criação da lenda, a construção da lenda de Furiosa, respeitando os personagens, engrandecendo os personagens de Estrada da Fúria e também respeitando o local onde o filme acontece, respeitando a obra de George Miller. Falando em George Miller, é impressionante como esse cara consegue conduzir essa história. É impressionante como esse cara consegue, onde esse senhor, na verdade, consegue seguir um caminho onde a gente não vê outra pessoa que não seja ele fazendo isso. E como é incrível ver um senhor de 79 anos conseguindo fazer coisas dessa grandeza e com essa vitalidade, né? Você vê o George Miller dando entrevistas, não parece que o cara tem 79 anos. Parece que ele é sei lá, um adulto de 60 falando e comentando. Ele tá sempre muito feliz, ele tá sempre muito alegre de estar podendo trabalhar em Mad Max mais uma vez. E de verdade mesmo, quem dera chegar no 79 igual ele. Eu realmente fiquei encantado com a direção de George Miller. Principalmente fiquei encantado quando eu comecei a estudar esse filme e comecei a perceber a grandiosidade de George Miller. Falar que George Miller faz bons filmes, isso aí é chover molhado, mas eu acho que Furiosa ele se mostra mais uma vez um gênio e um grandioso diretor. Eu realmente não consigo ver alguma coisa sobre Mad Max que não tenha o George Miller, não tenha a mão do George Miller. O jeito que ele ambienta a gente nessa distopia que eu não sei se é tanto uma distopia assim, mas muito vendo pelo que tá acontecendo no nosso planeta nos últimos anos, nesse mundo irreal, como ele consegue colocar a gente de novo, aquele sentimento de assistir Mad Max é outro nível, é fantástico. E também uma outra coisa que eu queria ressaltar muito nesse início de vídeo é a escolha de elenco. Muita gente ficou reclamando, muita gente ficou falando que Anya Taylor-Joy não era a melhor pessoa para esse papel, que tinham que voltar com a Charlize Theron. E é muito marcante a Charlize Theron, particularmente quando soube da Anya Taylor-Joy, eu também fiquei com o pé atrás. Eu pensei, pô, mas será que vai ser no nível? Será que a gente vai conseguir tirar a imagem da Charlize Theron no papel de Furiosa? E a resposta é sim, com certeza. Com certeza. A Anya Taylor-Joy, não só a Anya Taylor-Joy, mas a Ayla também, que é quem faz a Furiosa mais nova, que fica muito tempo em tela. Eu não esperava que ficaria tanto tempo assim em tela. Pensava que a Anya ia ter mais tempo de tela. As duas arrebentam. Assim, eu realmente fiquei impressionado. Da Anya eu já esperava um pouco, mas da Ayla, como o olhar dela comunica e fala mais do que a maioria dos personagens que estão no tempo de tela dela, que estão junto com elas em cena. É realmente impressionante você ver uma criança, uma atriz mirim conseguir atuar dessa maneira. A Anya Taylor-Joy, quando saiu essa notícia de que ela tinha 30 falas, pouquíssimas linhas, muita gente falou, mas você chama a Anya pra ter um filme onde ela vai ter poucas falas? E eu acho que essa foi a coisa mais certeira do filme, porque o George Miller conseguia extrair o melhor desse olhar da Anya Taylor-Joy, e a Anya Taylor-Joy também com o seu talento que eu não vejo limites, é o que traz a graça da Furiosa. A Furiosa, ela não precisa falar, só o rosto dela mostra quão sentido e o quão amargurado um personagem pode ser, e nesse filme é uma coisa que ela explora muito. E eu tenho certeza que o olhar da Anya, ela também conta mais e fala mais todos os personagens e todas as linhas dos personagens, menos quando aparece Chris Hemsworth. Assim, eu fico feliz, eu fico genuinamente
extremamente feliz de ver o Chris Hemsworth se descolando do papel do Thor. Porque a gente, né, ficou muito marcado o papel do Thor, o papel de como ele interpretou o Thor, principalmente o Thor gordo do último filme. Mas ele se mostra um grande ator. E é um ator que faz muito bem esse tipo de papel. Quando ele tá em cena, parece que ele vai roubar o filme e vai ficar com o filme debaixo do braço e vai falar, eu tomo conta disso agora. Mas isso não acontece pelo caminhar do filme, pelo que o filme se desenrola, com o tratamento da lenda da Furiosa, trazendo essa carga a mais e foco a mais na história da Furiosa, na história do personagem, na história da construção desse personagem. E é isso que eu espero, que é isso que eu gosto de ver num filme de origem. Mas esses pontos que eu falei são os pontos bons do filme, assim, porque se a gente for pegar o resto, sei lá, eu acho que meio que foda-se, assim, é melhor a gente ficar com essa parte. Porque olhando pra parte do CGI, por exemplo, atrapalha muito a experiência de quem tá assistindo. Eu até vi o Gaveta falando, não atrapalha, que é uma coisa que é ruim, é mal feito, porque realmente é mal feito. Pessoas estão vindo pra esse canal pra ouvir eu falar disso. E aí, Gaveta, tá mal feito que nem no trailer? Tá meio bizarro que nem no trailer? Ou melhorou no filme? Tá a mesma coisa. A visão dele é uma coisa que não atrapalha. E assim, quem sou eu pra discordar do Gaveta? Mas a minha experiência dentro da sala de cinema foi que atrapalhou bastante a experiência de quem tava assistindo. Nem só dos CGIs e dos VFX, eu acho que a própria integração do prático com o fake, isso realmente atrapalhou muito, pelo menos a minha experiência. Isso diminui a beleza do filme e eu esperava mais. Eu esperava muito mais. Vindo do George Miller, que é um cara que é um mestre em efeitos práticos, que fez isso tão bem no primeiro filme, conseguiu fazer essa mescla entre efeitos práticos e efeitos de computador, principalmente VFX, tão maravilhosamente incrível como foi em Mad Max A Estrada da Fúria. Ver ele fazendo isso agora, esse trabalho tão ruim mesmo, tão triste, eu fico um pouco desapontado. Mas uma palavra que eu usei no início do vídeo, e eu acho que ela é uma palavra que resume muito esse filme, é engrandecer. Esse filme engrandece Mad Max A Estrada da Fúria. Esse filme engrandece a Furiosa, esse filme engrandece Immortan Joe, esse filme engrandece todo o ecossistema de Mad Max, engrandece os filmes dos anos 80, na verdade, principalmente engrandece o Estrada da Fúria. Existe uma diferença entre Estrada da Fúria e os filmes da década de 80. E assim, particularmente, eu não sou um grande fã dos filmes da década de 80. Eu acho que o Mad Max 2 é o melhor disparado, mas eu não gosto tanto assim como eu gosto de Estrada da Fúria. E Furiosa coloca Estrada da Fúria num patamar diferente. E é isso que eu acho que um filme de origem tem que ser. Ele respeita muito o filme, sabe? Ele traz esse gosto de Mad Max novamente. E eu acho que um filme que traz isso não tem como ser ruim pra quem gosta da série Mad Max. Mas a gente sabe como isso é difícil, como é difícil fazer esse filme de origem bem feito, respeitar. Eu tô usando muito essa palavra respeito porque eu não vejo isso acontecendo em outros filmes. Eu vejo muitas vezes você colocando personagens já conhecidos do público em um filme de origem, de qualquer jeito, sabe? Meio que feito por fazer. Um exemplo disso, O Hobbit. Pra mim, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é incrível, é maravilhoso, é uma obra-prima, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. É talvez uma das sagas de filmes mais incríveis que eu já vi, é gigante, é gigantesco, é maravilhoso. Eu poderia ficar aqui 10 minutos só enchendo as bolas do Peter Jackson, que isso pra mim é sensacional o que ele consegue fazer em Senhor dos Anéis, mas Hobbit é ruim. Os três filmes são ruins, os três filmes são bem ruins, muito abaixo do Senhor dos Anéis. Pra mim é uma falta de respeito colocar os outros personagens em Hobbit, serviu só pra vender boneco, só pra fazer dinheiro em cima de Senhor dos Anéis. E por que eu tô falando de Senhor dos Anéis? Porque teve essa notícia de que vai ter um novo filme de Senhor dos Anéis em 2026, que vai desenvolver mais os personagens, pelo título que foi anunciado, provavelmente vai desenvolver mais o Gollum. É um filme que vai ser produzido pelo Peter Jackson. Eu tenho muito medo de que caia no mesmo sentido de Hobbit, que vai ser muito difícil fazer um filme que engrandeça algo tão gigante como é Senhor dos Anéis. E eu acho que Hobbit não chegou nem na metade disso, e muito menos Anéis de Poder. Eu fico feliz de que vai ter mais uma temporada dessa novelinha do SBT,
LGBT que a Prime tá fazendo? Ah, eu acho que sim, mas só por fã de Senhor dos Anéis e fã de querer ver. Porque em questão de qualidade, em questão de esperar algo bom, isso aí eu já perdi a esperança há muito tempo. Mas tem uma franquia que eu acho que fez isso bem, assim. Muita gente discorda de mim, muita gente não concorda comigo, mas pra mim Star Wars fez isso muito bem. Porque pra mim, Rogue One e Andor são bênçãos no meio do caos. Caos porque realmente a gente não teve coisas que engrandeceram Star Wars e que muito por menos respeitaram as primeiras trilogias. E pra mim, Andor é uma série que valoriza o universo de Star Wars, que traz esse ambiente de Star Wars, esse sentimento de estar assistindo uma coisa de Star Wars bem feita. Rogue One é um filme que pra mim valoriza muito a história dos primeiros filmes. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, que eu falei um pouco desse caos do Star Wars e o que vai ser pro futuro. Fãs de Star Wars, acho que além de tudo, que entendem como os fãs gostariam de assistir e ver novos projetos, e vai ter muita coisa boa por vir. É um futuro muito próspero, assim, pra Star Wars. E óbvio que Andor e Rogue One são coisas à parte. Mas eu acho que Os Últimos Jedi também pode entrar nessa listinha junto com Andor e Rogue One. Na verdade, não o filme inteiro, acho que só a última cena. Aquela última cena do Luke Skywalker com o bebê chorão do Kylo Ren. Eu acho que se você pegar só essa cena e separar, acho que a gente consegue colocar nesse bolinho de coisas boas no meio do caos de Star Wars. Porque aquela cena é boa. Não vem me falar que aquela cena é ruim, porque aquela cena não é ruim, aquela cena é muito boa. Então, eu tô nesse cenário diferente porque enquanto eu estava terminando de editar esse vídeo, eu vi uma matéria no Omelete que mostrava o fracasso de Furiosa. Isso é uma coisa que me pegou de surpresa e eu acho que pegou muita gente que é fã de Mad Max, porque a gente não esperava que isso ia acontecer. Se a gente for pensar que é um filme que a Warner estava estimando 58 milhões de bilheteria no primeiro final de semana, pensando que um final de semana nos Estados Unidos, obviamente, e é um final de semana nos Estados Unidos, onde você tinha um feriado desde quinta-feira acontecendo, Furiosa terminou o primeiro final de semana com 25 milhões só nos Estados Unidos. E isso, querendo ou não, é um fracasso. Isso é talvez o maior fracasso de Mad Max até o momento. Mad Max nunca foi uma franquia de grande bilheteria. Estrada da Fúria salta um pouquinho desses gráficos. Tem até um gráfico que eu tô mostrando pra vocês agora. No primeiro final de semana eles já chegaram a 40 milhões de dólares. E pensar que 10 anos depois Furiosa só arrecada 25 milhões de dólares é infelizmente um fracasso. É infelizmente talvez um dos maiores fracassos que a gente viu esse ano. E ainda mais pensando no início de ano tão bom da Warner, com Duna Parte 2 e Godzilla e Kong, talvez seja o maior fracasso do ano. Mesmo que no Brasil Furiosa liderou as vendas, eu acho que ainda está em top 1. No momento que eu estou editando esse vídeo, hoje é quarta-feira de 29, então está completando uma semana onde não chegou ainda na meta esperada, mas no Brasil mantém a liderança. E isso é muito triste, porque a gente sabe que quem manda é os Estados Unidos, quem manda é os números dos Estados Unidos. Então provavelmente nas próximas semanas Furiosa vai perder espaço nas salas de cinema, com apenas 1 ou 2 semanas de sessões acontecendo no Brasil, ainda mais com o lançamento de Bad Boys 2 e com Garfield, que eles estão colocando muito dinheiro nesse filme. E isso é muito triste porque isso deixa em xeque não só o trabalho do George Miller, mas também os próximos filmes, que a gente sabe como foi difícil fazer um filme depois de Estrada da Fúria, e eu acho que depois desse fracasso vai ser bem mais difícil a gente ter um outro filme da saga Mad Max. Fiz esse recorte aqui só pra explicar porque eu adorei o filme e eu fiquei o vídeo inteiro falando tão bem do filme, mas infelizmente as pessoas não gostaram. Muito porque talvez seja um filme que não seja agradável para muitas pessoas, muito pelo que filmes desse estilo não agradam tanto às novas gerações, às novas pessoas, mas esse aí é um outro assunto que, sinceramente, não vou entrar pro vídeo num de 20, 30 minutos. Mas é isso, voltando pro vídeo aí. Obrigado. Mas o George Miller fez com que sua criação, o projeto de vida, fosse engrandecido. Fez um ótimo filme. Furiosa é um ótimo filme. Não chega aos pés de Estrada da Fúria? Não chega aos pés nem um pouco, porque Estrada da Fúria é um clássico atemporal, incrível. Comenta aí o que você achou de Furiosa, se você acha que o que eu falei faz um mínimo sentido. Aproveita que você tá nessa área aí, avalie o vídeo, se inscreve no canal, porque tem muitos vídeos bons, tem muitos vídeos legais, tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso, obrigado por assistir e é nóis, tamo junto.